Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui fazer um vídeo, né? E hoje essa madrugada eu me ajoelhei para orar, né? Quando eu me ajoelhei para orar, todas as vezes que eu me ajoelho para orar, depois eu demoro para dormir, né? E como Deus é, né? Quando eu coloquei meu joelho no chão, eu só escutei a palavra joelho. Como todos os processos na Bíblia, todos os profetas que Deus usou, todas as pessoas que usou, que ele usou para falar com o seu povo, né? Todas as pessoas que ele enviou no decorrer de tantos anos para falar com o seu povo. Como tudo foi no joelho. Tudo foi no joelho. Paulo e Silas na prisão, foi de joelhos que foram libertos. Foi por causa de oração. Foi por causa de intimidade com Deus que Davi saiu de trás das malhadas para virar rei. Foi no joelho que Davi venceu o urso, venceu o leão. Foi de joelhos que Davi venceu os gigantes. Foi de joelhos que Moisés abriu o Mar Vermelho. Foi de joelhos que Josué abriu o Rio Jordão. Foi no joelho que as muralhas de Jericó caiu, vieram ao chão. Foi de joelhos que Moisés libertou o povo de Deus da escravidão. Foi de joelhos, foi por causa de oração que Deus curou a mulher do fluxo do sangue. Foi de joelhos que Deus curou o aleijado, aquele que ele falou assim: pega a tua cama e anda. Foi de joelhos. Tudo foi de joelhos. Foi de joelhos que José saiu da prisão e virou governador do Egito. Foi de joelhos, foi de joelho que Davi venceu todas as batalhas da vida dele. Foi de joelho, foi de oração, foi por causa de oração. Foi de joelho que Ana ganhou, né, o sonho de ser mãe. Foi de joelhos que Raquel, a estéril, deu à luz. Foi de joelhos que Ruth encontrou Boaz, que naquela época, né, uma viúva não se casaria de novo, né? Foi de joelhos que Deus escolheu uma cidade que ninguém dava nada, chamada Nazaré. Ele usou alguém improvável para se tornar a pessoa mais provável da face dessa terra para trazer ao mundo o filho dele, Jesus, Maria. Eu acho incrível, foi de joelhos que Deus ressuscitou aquela menina que já estava morta naquela casa. Talita Cumi, foi de joelho. Foi de joelhos que Deus tocou no esquife e aquele moço foi ressuscitado, já estava morto. Foi por causa de joelhos que Deus ressuscitou Lázaro depois de 5 dias, já sepultado. Tudo foi de joelhos. Foi de joelhos que Deus ouviu todas as orações dos filhos dele, né? Antigamente, não tinha o hábito
das pessoas conversarem, uma falar com a outra. Era por isso que fala, quando você for orar, entra na porta do seu quarto e fala em secreto que o teu pai que está lá nos céus te ouve. Porque é ele que pode resolver os seus problemas. Foi por causa de joelhos que saiu água da rocha. Foi por causa de joelhos que Deus mandou o maná na terra. Foi por causa de joelhos que Deus mandou as codornizes. Foi por causa de joelho que Deus multiplicou a farinha da panela. Foi por causa de joelho que o azeite transbordou. Foi por causa de joelho que o vinho do casamento não acabou. E o melhor ficou para depois. Foi por causa de joelho que Deus concedeu a mãe estéril a dar à luz a Samuel. Foi por causa de joelho que Deus concedeu o nascimento de Isaac. E foi por causa de joelho que de Isaac saiu uma grande nação, né? Foi por causa de joelho. A palavra de Deus, ela fala que Ana, ela não subia no templo para orar. Falava que todo ano, né, o marido dela subia, só que ela não subia. Só que se não fosse por causa do ataque de Penina, Ana não tinha se movido. Ana não tinha subido no templo para orar. E justamente quando ela subiu, Deus esperava uma ação dela. Deus esperava uma ação dela. E foi nessa ação que Deus concedeu a ela a dar a luz. Foi nessa decisão que ela tomou de subir. Então ela precisou ser afrontada por Penina. O filho de Penina não foi descartado. Não foi descartado. Samuel e Ismael. Ismael virou o maior flecheiro do deserto da história. E dele também fez uma grande nação, assim como Samuel. Mas Ana precisava se movimentar. Ana precisava buscar, né? Ana precisava buscar. Então ela precisava se ajoelhar. Ela precisava orar. Tem coisas que é só no poder da oração. Não adianta a gente falar para Cicrano, para Beltrano. Não adianta. Porque eles não vão resolver o meu nem o seu problema. Né? Às vezes, eles vão criar mais problemas ainda, porque às vezes você confia e você conta algo, desabafa, porque você tá com a cabeça cheia, você tá nervoso, você desabafa a pessoa, acaba falando pra outra pessoa, que aquilo vai virando, né? O famoso telefone sem fio, né? Quando chega no fim da história, outra história completamente diferente. Então, o poder que tem o joelho. Falei, Senhor, e só me vinha essa palavra. Aí foi me vendo todos esses processos da Bíblia, essas passagens, né? Foi de joelhos que Daniel saiu da cova dos leões. Foi por causa de joelho. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram libertos da fornalha ardente. Então, se você vê todo esse processo, foi por causa de joelho, foi por causa de oração. Foi por causa de oração. E é incrível como é o poder da oração. E Deus não mudou. Ele é o mesmo. De ontem, ele é o mesmo de antigamente, de ontem e o de agora. E o mesmo poder que ele tinha, ele tem e ele terá para sempre sobre as nossas vidas. Então ninguém pode fazer por nós o que Deus pode. Fique com essa palavra abençoada. Boa tarde a todos. Fique com Deus.